Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 1º de novembro de 2025, começando o mês, pessoal, sábado, pela madrugada, meia-noite e 4, trazendo um parecer para vocês aqui a respeito do mercado, algumas atualizações. A gente vai começar aqui pelas três principais bolsas. Ontem tivemos um dia teoricamente ameno, pessoal. As três principais bolsas lá nos Estados Unidos performaram de forma positiva. S&P subiu 0,26, Dow Jones basicamente no 0 a 0, Nasdaq uma alta de 0,61. Bitcoin, pessoal, acabou seguindo aí o sentimento das três principais bolsas, teve uma alta de 1,20. Neste momento, para nós, preço a mercado 109.830. Então, bora ver o que rolou ontem após a análise, quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora para o final de semana até a nova análise na segunda-feira. Então, pessoal, de forma bem resumida, nós tínhamos um cenário bastante desafiador ao que tange os compradores em virtude da estrutura de preço que vem sendo delineada, topos descendentes, fundos descendentes, a prevalência total de volume vendedor nos últimos 4 dias, e tínhamos aqui um ponto de decisão, teoricamente já estava mais fragilizado, né, até em virtude do que foi a movimentação na quinta-feira, porém a gente percebe uma leve reação por parte dos compradores, né, pessoal? A gente tinha como alguns entraves, né, ou condições que foram impostas ao que tange a busca por níveis superiores de preço, as duas médias de 20 períodos, tanto no tempo gráfico de 4 horas quanto no diário. Naquela ocasião, nós tínhamos a média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas aqui na proximidade dos 110.500. Então, vocês percebem, né, que houve aí a tentativa dos compradores, né, pessoal, de concretizar o rompimento. Houve aí uma tentativa, a recusa de preço, teoricamente o preço fechando abaixo, e no tempo gráfico diário, né, pessoal, a gente percebe o respeito mútuo, né, da média, ou seja, houve também a recusa de preço, e teoricamente, se fosse seguir o raciocínio lógico, né, nós iríamos buscar níveis inferiores de preço, né, quem sabe, inclusive, buscando a região próxima dos 103. Mas é aquele velho ditado, né, pessoal? O mercado ele é sempre muito dinâmico, é soberano, então a gente precisa analisar diariamente, porque algumas pegadinhas, né, ou dúvidas, elas são colocadas diante dos nossos olhos. Neste primeiro momento, a gente percebe que no dia de ontem, né, pessoal, sexta-feira, houve aí a prevalência de volume comprador, teoricamente um volume abaixo, né, do que foi na quinta-feira. Teoricamente, não é um candlestick com padrão de força. Porém, pessoal, nós estamos entrando agora no final de semana e o volume acaba, né, caindo bastante, principalmente no sábado e no domingo aí geralmente até à tarde. Ou seja, pessoal, diante, né, do que foi o dia aí de ontem, sexta-feira, talvez a gente tenha que ter um pouquinho de cautela ao que tange, né, a busca por níveis inferiores de preço. A gente precisa entender qual que é a jogada desses caras aqui, qual foi o propósito, né, pessoal, dessa acumulação que eles fizeram nessa região. Então, teoricamente, um ponto de decisão onde houve o início da reação por parte dos compradores, isso já na quinta-feira, região próxima aqui, né, pessoal, dos 106.300 aproximadamente. Então, a gente precisaria perder esse nível de preço, né, para buscarmos níveis mais abaixo, tá? E aí, com a reação dos compradores ontem, sexta-feira, dia 31, a gente precisa ter um pouquinho de cautela, pessoal, porque posteriormente esses caras aqui, né, podem induzir movimentação ascendente e quem sabe, né, buscar a proximidade aqui da região dos 116 novamente. Então isso também é uma possibilidade, né, diante do que foi o cenário de ontem.
E a gente percebe aqui, pessoal, no semanal, que, ao que parece, na semana passada, o volume comprador vai sobressair o volume vendedor dessa semana. Teoricamente, né, a gente tem mais quase 2 dias de movimentação. A gente sabe que aos finais de semana o volume tende muito a cair, mas isso aqui é um ponto muito positivo, tá? Essa questão do volume comprador da semana do dia 20 de outubro vai prevalecer maior do que o volume vendedor da semana que startou dia 27 de outubro. Então, teoricamente, é um ponto positivo a ser assinalado, mais um motivo para a gente ter essa cautela, pessoal. A gente precisa colher mais algumas evidências, né? E no mensal me desagrada um pouco, pessoal, a questão do que foi, né, os últimos 3 meses. Então, agosto a gente teve aí a prevalência de volume vendedor, sobressaiu, os compradores do mês de setembro e novamente outubro os vendedores sobressaíram. Então, teoricamente, agosto e outubro engolfaram o mês de setembro. Então, olhando aí mais no médio e longo prazo, né, pessoal, a gente não fica tão contente com essa sinalização, mas a gente é perseverante e nosso papel aqui é trazer para vocês aí diariamente as atualizações. Mas isso aqui é um ponto importante também, eu acho válido salientar. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado diante do que foi o dia de ontem. Teoricamente, né, seguindo aí o raciocínio lógico, a sequência que vinha descendente pode ser interrompida novamente, né? Colocando uma condição agora aqui com vocês, pessoal. Possibilidade de rompimento da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas e diário, dois candlesticks fechando acima dessa região, 110 e 400 aproximadamente, ambos prevalecendo volume comprador com pelo menos uma característica de força, teremos confirmação de rompimento, poderemos buscar níveis superiores de preço. No diário, a mesma coisa, a gente tem o preço um pouco mais acima, próximo aí dos 111,300. Então, teoricamente, a gente tem esse range para analisar essas possibilidades de rompimento. Lembrando que a média de 20 períodos no diário, ela é mais importante porque é mais dinheiro negociado, pessoal, ou seja, o potencial conflito de interesses é muito maior. Então, teoricamente, a gente poderia dar maior ênfase somente na média aqui, pessoal, do diário, tá? A gente tem 3 dias com o preço trabalhando abaixo aqui da média no diário. Então vamos colocar apenas a condição aqui da região próxima aí dos 111,350. Né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos um dos 2 dias, seja sábado ou domingo, o preço fechando acima dessa média, né? Indiciando aí uma possibilidade de reação por parte dos compradores e aí sim a gente buscar níveis superiores de preço novamente. Agora, pessoal, a gente pode ter simplesmente aí uma reação manipuladora por parte desses compradores e aí simplesmente a recusa de preço aqui novamente, né? Ou começar a prevalecer a maior parte, né? O volume vendedor, evidentemente, a gente poderá sim buscar aí, quem sabe, novamente a região próxima dos 106,300, que é o nível de preço na qual, se perdermos, a gente poderá sim aí buscar níveis mais abaixo, talvez aqui no nossos suportes como referência próximo do 103 ou até mesmo, dependendo da amplitude da queda, algo próximo ali dos 98,200. Então, basicamente, esses são os pontos, esse é o cenário, pessoal. Para quem está esperando aí uma queda vertiginosa, talvez seja um momento de cautela, é, baixo volume, né? Agora em diante, até domingo aí, antes da abertura dos mercados futuros, mas achei válido trazer para vocês essas atualizações e salientar esses pontos, enfim, tudo aquilo que foi colhido aqui, né, ao longo do dia e trago em primeira mão para todos vocês. Fechado, pessoal? Vou ficar devendo o fluxo hoje aqui no livro da Binance. Eu praticamente estou adaptando a análise aqui via notebook e acredito que não tenhamos, né, grandes atualizações no livro, ou seja, provavelmente está bem próximo daquilo que a gente analisou na análise de ontem.
Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, é fundamental para o engajamento do canal de forma totalmente orgânica. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.